Professor, Pronto, pastor, já estou aqui no ar. pronto. Então, deixa eu explicar ao Pronto. pessoal aqui bem rapidinho. Pessoal, nós estamos na outra live, o professor estava falando sobre o milênio. Eu acho que ele vai terminar alguma coisa sobre o milênio e já vai entrar nos dois assuntos, que são dois assuntos finais, para a gente terminar essa terceira aula. Amém? E quem tiver pergunta, quando tiver perto de terminar, eu vou avisar ele. Vamos deixar alguns minutos para quem quiser fazer pergunta em nome de Jesus. Pastor, fique à vontade, viu? Pois não. Então, como eu estava dizendo, apesar do milênio não ser um tempo de perfeição, porque veja, a perfeição está reservada para o reino eterno de Deus. Mas esse milênio inaugura esta imperfeição. Ele é um prelúdio, ele é um princípio disso daí. Certo? Então, olha o que diz o capítulo de Isaías, capítulo 11 de Isaías, versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o conhecimento a respeito de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da justiça de Deus, que agora está manifestada de maneira gloriosa em Jerusalém, através do rei que governa com a sua igreja, com seus santos, encherá a terra desse conhecimento. Não haverá guerra, não haverá fome, não haverá pobreza, não haverá ninguém dormindo na rua. Não, é um reino de prosperidade. As pessoas serão prósperas, as pessoas serão fartas, as pessoas serão longevas, as pessoas viverão em paz, haverá justiça. É preciso dizer isso. A natureza estará restaurada, os animais não devorarão mais outros animais, nem mesmo as pessoas. Alguém poderá simplesmente caminhar no meio dos leões, das onças, enfim, de todos os animais hoje que são animais ferozes. Toda a ferocidade será anulada, porque Deus restaurará a natureza. É similar ou é parecido com o jardim do Éden. Entende? É Deus trazendo o jardim do Éden. Porque é preciso dizer uma coisa aqui. Olha que coisa linda. Deus, quando cria o jardim do Éden, Deus faz um projeto para que o homem. E a gente não pode imaginar que todo mundo ficaria dentro do jardim do Éden, né? Não. Imagina, o jardim do Éden não corresponde a toda a terra. Então, às vezes, a gente estuda a palavra de Deus e acha que todo mundo ia morar. Se Adão não tem pecado, todo mundo ia ficar no jardim do Éden. Não é isso. O jardim do Éden seria um lugar de adoração. Veja o texto que diz que Deus descia na viração do dia para falar lá com o homem. Então, suponhamos aqui que se Adão não tem caído, se o homem não tem pecado, todas as pessoas, periodicamente, teriam que ir ao jardim do Éden para adorar quem? Ao rei, a Deus, na sua perfeição. Como houve o pecado, Deus agora, né, restabelece o seu reino, agora através de Cristo no milênio. Mas mesmo assim, não vai ser um reino de perfeição completa. Por quê? Porque a gente vai ver aqui que quando terminar o milênio, olha o que vai acontecer. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, que é o texto que a gente está tomando como base, versículo 7. Olha o que vai acontecer após o milênio. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Lembra que eu disse? O texto é claro. Quando começa 1000 anos, Satanás está preso. Mas terminou 1000 anos, Satanás será solto. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Sempre. Ou seja, quem são essas pessoas que o diabo vai conseguir enganar quando terminar o reino do milênio? As mesmas pessoas que passaram pelo milênio e se converteram a Cristo. E diz o texto que ele vai juntar uma grande multidão como a areia que está na praia. E vão subir para tentar. O diabo, né? Ele passa por um processo de auto-engano. Por quê? Porque ele pensa que pode vencer a Deus, ele se auto-engana. E engana também as nações, porque o papel do diabo é fazer o quê? É enganar. E ele engana as nações. Agora, veja, a gente fica pensando, mas como é que pode? As pessoas passaram por um reino maravilhoso do milênio,
passaram por todas, vivenciaram todas as benesses desse milênio e mesmo assim vão seguir Satanás? Sim, porque a rebelião vai estar dentro das pessoas. Nem todas as pessoas se converterão. Nem todas as pessoas aceitarão este conhecimento e esta glória de Deus, esta bondade de Deus. E no final das contas se rebelarão contra Deus. Mas o que vai acontecer? Vão ser destruídas pelo fogo. E vão perder a chance de entrar no reino eterno. Porque o milênio, apesar de ser o reino do Messias, o reino de Deus aqui na terra, ele tem começo e tem fim. Ele dura quanto? 1000 anos. E depois vai vir o quê? O período da eternidade. Deus vai criar novo céu e nova terra e vai agora entrar numa outra dimensão de eternidade. Mas essas pessoas que vão seguir Satanás após o milênio, que é que vão condenadas para sempre? Lembra que eu disse que no início do milênio, Jesus lançou o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, prendeu Satanás, soltou Satanás, Satanás enganou as nações, aí agora vai ser o quê? Preso também no lago de fogo e enxofre, onde está quem? A besta e o falso profeta, ou seja, o anticristo e o falso profeta. Nesse momento aqui, Deus está eliminando de uma vez por todas a tríade satânica, ou os três poderes satânicos que atuará nesse tempo do fim. Ok? Amém. Ok. Para as pessoas entenderem que mesmo passando, vão se rebelar. Depois disso, o que é que a gente tem? Nós temos o juízo final. Ô, professor, a gente vai ter o juízo final. Pois não? O senhor vai falar agora juízo final Pois e depois não? o quê? O senhor vai falar o juízo final juízo e depois o quê? final. Eu vou falar sobre o juízo final e depois é o estado eterno. Certo. Pode continuar, pastor. O que vai ser o juízo final? Senhor? O senhor pode ficar à vontade. Posso continuar? Pode. Pronto, é porque está cortando a sua fala, pastor Naldinho. Mas vamos lá. O senhor está escutando bem? O que é o juízo final? Agora melhorou. O que é o juízo final? É o último julgamento de Deus na terra. No decorrer dessas lives, a gente vem estudando a respeito dos vários julgamentos. Estudamos o julgamento do tribunal de Cristo, é isso? O julgamento dos crentes nos céus. Estudamos o julgamento das nações antes do milênio. E agora, por fim, vamos estudar o último julgamento, o juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem vai ressuscitar aqui, veja que diz que o inferno ou Hades, que é a região onde estão os mortos já perdidos, deu seus mortos, ressuscitaram. O mar deu seus mortos. A terra deu seus mortos. E esse julgamento acontecerá numa dimensão espiritual que João aqui escreveu como não vendo nem terra nem céu, porque tudo fugia de diante da face daquele que estava sentado no trono branco. Alguns confundem e acham que quem está sentado aqui no trono branco é o próprio Deus, é o Pai, e não é, é Cristo. É Cristo. Olha o que diz o Evangelho de João, olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 5. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, para a gente acompanhar. João, capítulo 5, capítulo 5, versículo 27. Olha o que diz o texto. Evangelho de João 5, 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vamos lá. A ressurreição da vida, todas as etapas da ressurreição da vida já aconteceram.
quando a gente chegar aqui no juízo final, Jesus fala aqui de duas ressurreições. Ele diz que todos ouvirão a voz do Filho do Homem. Todos que um dia morreram vão ouvir a voz do Filho do Homem e vão ressuscitar. E ele diz que uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a condenação. Jesus está falando aqui de duas ressurreições. A primeira ressurreição, eu já expliquei aqui, ela tem 3 fases. Na verdade, ela tem 2 fases, porque a primeira fase dela foi com Cristo. Cristo, mais uma vez, é a primícia dos que ressuscitam. Depois, os crentes que ressuscitarão no arrebatamento da igreja para subirem com os vivos transformados. E depois, antes do reino do milênio, também acontecerá uma outra ressurreição, que quem vai ressuscitar? Aqueles que morreram pelo testemunho de Cristo durante o milênio. Agora, aqui vai ressuscitar todos os ímpios, desde o Antigo Testamento até o último homem que morreu condenado. Porque, irmãos, é preciso entender que salvação e condenação é estado. Quando alguém morre, ou ela está salva, ou ela está condenada. E salvação e condenação é um estado em vida. Por isso os textos de João diz, aquele que crê no Filho está salvo, mas quem não crê já está condenado. Veja, os verbos são sempre usados no presente do indicativo. Aí alguém diz, será? Não, será não. Ou a pessoa está salva, ou a pessoa está condenada. Ou alguém morre salvo, ou morre condenado. Morreu salvo, vai participar da primeira ressurreição. Morreu condenado, só ressuscita aqui para julgamento e condenação. E alguém pode estar perguntando, mas para que Deus... Olha, se alguém vai ser julgado, aliás, se alguém vai ser condenado, para que ter mais julgamento? Porque Deus não condena ninguém injustamente. Veja que João disse, eu vi que se abriu os livros, e se abriu o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o quê? O que estava escrito nos livros. Deus vai chamar, vai dizer, você será condenado por isso, por isso, por isso, por isso. O nome dele está no livro da vida? Não. Quem não está com o nome no livro da vida, está condenado para sempre. Quem está sentado aqui? Jesus. O juízo do trono branco, ou o juízo final, é Jesus. Foi dado a ele o poder de julgar. Porque aqui Jesus precisa, depois disso aqui, aniquilar a morte. Olha que coisa maravilhosa. E entregar o reino ao Pai. Porque qual é o último inimigo? Paulo vai dizer, capítulo 15 de Coríntios, Paulo vai falar a respeito do último inimigo que deve ser vencido. Quem é? A morte. E Paulo pergunta, onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o morte, né? A tua ferocidade? Aqui. Olha o que o texto diz, pastor Ronaldo, e os demais que estão me ouvindo. Olha o que o texto diz. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Agora, olha o versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, a morte, veja, que esteve presente no reino do milênio, agora não mais. Estamos agora entrando aqui no estado eterno. Esse juízo final, ele faz a separação entre o término do milênio e a entrada para o estado eterno. E no estado eterno de Deus, no reino eterno de Deus, não haverá morte. Por isso a morte será jogada juntamente com o Hades ou com o inferno. Aonde? No lago de fogo e enxofre. Onde já está Satanás, a besta e os falsos profetas. E depois, esses que foram julgados, olha o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? É sério? No lago de fogo. No lago de fogo. Por isso que Jesus disse para os discípulos, vocês estão se alegrando porque expulsaram o demônio, vocês estão se alegrando porque foram evangelizar, ganharam almas, libertaram o povo, mas vocês têm que se alegrar o nome de vocês estarem no livro da vida. Exatamente. Essa deve ser a maior alegria do crente, viu? No dia que não tiver nenhum poder nas nossas vidas, no dia que a gente orar e não for respondido, porque acontece, né, dos céus, precisamos se lembrar. Está ruim, o negócio está aqui feio, mas o meu nome está lá no livro da vida. Eu vou ressuscitar para a glória eterna. Pronto, amém. Esse é o mais, esse aí é o mais importante.
E eu tenho que me alegrar com isto. É verdade. Pastor? E nós temos que se alegrar com isso. Então, pastor, esse é o julgamento. Olha, é tão certo com relação a essas duas etapas da ressurreição, que até Daniel, no Antigo Testamento, no capítulo 12 de Daniel, no versículo 12, ele fala disso, olha. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, os que vão ressuscitar para a vergonha, para o desprezo eterno, para a condenação, como Jesus falou, só vai ressuscitar aqui no juízo final. Serão julgados, serão condenados e serão lançados no lago de fogo e enxofre. E qual é o seu estado? Ora, enquanto o crente salvo recebe um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo, este corpo não morre, tá certo? Porque é um corpo para a eternidade. Os ímpios, os condenados, também receberão um corpo que não morre, mas é um corpo de ignomínia. É um corpo de desprezo. É um corpo de vergonha. E há uma abundância de texto a respeito disso. Por isso, há uma diferença gritante entre o estado eterno dos ímpios e o estado eterno do justo. Qual é o destino final dos ímpios? Trevas, choro, ranger de dente. Olha o que diz o texto de Mateus 22, Evangelho de Mateus. E detalhe, gente. Gente, detalhe. Quando você estuda os evangelhos, você vai encontrar. Jesus falou mais do inferno do que dos céus, viu? Para deixar o alerta. Para deixar o alerta. Olha o que diz Mateus 22, 13. Mateus 22, 13. E disse, então, o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A frustração, o remorso, será um negócio assim inimaginável. Inimaginável. Jesus usou uma linguagem para que nós pudéssemos ter um vislumbre do que será esse destino final dos ímpios. Dos ímpios. Eles serão lançados nas trevas exteriores. 25 ainda de Mateus, e capítulo 30. Olha o que diz o texto. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Há uma abundância de texto no Novo Testamento, na carta de Paulo, nas cartas de Paulo, de Judas. Judas, versículo 13, fala disso. Vamos ver o que é que diz na epístola de Judas. Versículo 13, olha o que diz. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negritude das trevas. As pessoas estarão separadas umas das outras. É um lugar de solidão intensa. Não haverá comunhão nem com Deus, nem com outras pessoas. Agora, imagine o desespero. Deus nos fez seres que, por nossa própria natureza, nós gostamos de gente, nós gostamos de estar perto de outro. É por isso que a gente vive em comunhão. Por isso que a gente às vezes está perto, quer estar perto, porque existe esse ambiente. Aqui as pessoas estarão sofrendo sem a presença de ninguém, sozinhas. Jesus compara isso e serão lançados no fogo da geena. É uma alusão ao lago de fogo. Não é nem o inferno é o Hades, é o lago de fogo e enxofre. O que é a geena? No tempo do Antigo Testamento, quando Israel estava, quando Israel estava se desviando de Deus, pastor Ronaldo, muitas das vezes eles foram para um vale chamado Vale de Inom, e lá sacrificavam seus filhos ao deus pagão Moloque. Como eles faziam isso? Eles queimavam seus filhos nesse deus pagão. No tempo de Jesus, este Vale de Inom se transformou num grande lixão, num grande lixeiro.
onde o povo de Israel jogava lá toda sorte de monturo, de lixo, e chamou aquele lugar de Geena. Logicamente, o fogo que era aceso ali nunca se apagava, porque sempre tinha lixo. Por isso, Jesus disse, o fogo nunca se apaga. E a fumaça, olha mesmo, a fumaça da sua tormenta sobe de dia e de noite. Então, falando de um sofrimento eterno. Sabe qual é o nosso grande problema? É o problema de todos nós, é o problema da igreja de hoje. A gente não está preocupado com o inferno. Não pregamos mais sobre isso para as pessoas. Não alertamos mais. E permita-me dizer, e eu sei que tem gente aqui me ouvindo, e pode até não gostar do que eu vou dizer, mas nós estamos pregando um evangelho muito light, essa é a realidade. Sem mostrar a realidade das pessoas que, se morrerem sem Cristo, estarão condenadas para sempre. Foi o que o senhor acabou de dizer, que Jesus pregou mais inferno do que céu. Mas hoje, veja quantas pregações a gente escuta. Nós pregamos muita prosperidade, nós pregamos muita vitória, e eu não estou dizendo que isto está errado, de maneira nenhuma. Não! Deus dá vitória ao crente, é lógico, querido. Mas às vezes a gente pega essa mesma mensagem que estamos pregando dentro da igreja e levamos ela para a rua, para o pecador, né? E ficamos de alguma maneira amaciando a coisa. Jesus disse, serão lançados nas trevas exteriores, um corpo de ignomínia, um corpo de sofrimento. É brincadeira? Mateus 13, olha só, Mateus 13, a gente lê os textos, né? Mateus 13, o capítulo, Mateus é capítulo 13, o versículo é o 42. Olha o que diz o texto. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 50, do mesmo capítulo, versículo 50. E lançá-los-ão em fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. A abundância de texto a respeito do inferno é muito grande. E é um alerta para todos nós. Né? E é um alerta para todos nós. Tem algumas perguntas aí, vamos responder no final. Tá certo? Então, esse corpo de ignomínia, esse fogo que nunca se apaga, esse ranger de dentes, essas trevas exteriores, esse sofrimento eterno, num corpo que não morre, não é destruído e nem para de sofrer. Mas Cristo dá a oferta de Cristo, né? A oferta de Cristo é gratuita hoje para todos nós, né? Para as pessoas, aliás. Nós já estamos salvos pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus. Para as pessoas. E nós precisamos falar disso das pessoas. Agora, o que acontece com... Qual é o destino dos santos? Glória a Deus. O destino dos santos. O final. Jesus disse, João 14, 1 a 3. Eu estou indo preparar lugares para vocês. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Né? Corpo glorioso, corpo de Cristo. João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, ele disse, nós veremos como ele é e seremos semelhante a ele. Os salvos ressuscitarão em corpos gloriosos. Não mais sujeito à morte, não mais sujeito à dor, não mais sujeito à tristeza, não mais sujeito a absolutamente nada. Não mais sujeito sequer às leis físicas. É um corpo glorioso de Cristo. E onde estarão? Estarão no reino eterno de Deus. O texto de Hebreus, no capítulo 11, olha só, o texto de Hebreus, pastor, no capítulo 11, versículo 9, ele vai dizer que Abraão, né, pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha o versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é construtor. E construtor é quem? É Deus. O texto está dizendo que Abraão morreu na promessa de habitar a Nova Jerusalém. Ele via isso pela fé. Abraão estava numa terra peregrino, em terra estranha, em terra alheia, morando em cabanas, peregrino com Isaac e com toda a sua família. Mas quando ele olhava para frente, o texto de Hebreus dizia que ele via o quê? A Nova Jerusalém,
A Jerusalém gloriosa, que João descreve ela no capítulo 21 e 22, aliás, principalmente no capítulo 22 de Apocalipse. E é isso que nós temos que ver. Eu preciso caminhar, a igreja precisa caminhar olhando para este futuro de glória. Tá certo? Este futuro de glória. O versículo 16 ainda do capítulo 11, o que que diz? Mas agora deseja uma melhor, isto é, a cidade celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Paulo vai dizer que isto que é corruptível se transformará em incorruptível. Coisa maravilhosa, não é? Que esse tabernáculo será desfeito para que recebamos de Deus outro tabernáculo. Esse corpo que a gente está aqui hoje, que, né, daqui a pouco não é mais. Mas aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados. E os vivos serão transformados em corpos gloriosos. E vão morar onde? Vão morar na Nova Jerusalém. Olha o que diz o texto de Apocalipse 21. E essas coisas precisam estar na nossa mente, no nosso coração. Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Vamos ver o que é que diz o texto aqui. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Versículo 22, e mostrou-me o rio puro, capítulo 22, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Isso é a herança do justo. Capítulo 21, vamos ler o capítulo 21 de Apocalipse, que é os novos céus e a nova terra, ou seja, o estado eterno. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão e o mar já não existe. A gente sabe que essa terra e esse céu que a gente vê hoje, essa atmosfera, eles irão passar. Pedro falou a respeito disso, né? Jesus falou a respeito disso. Jesus disse o quê? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando Jesus diz que passarão, ele está falando ali uma afirmação. Ele está dizendo que este céu e esta terra, esse ambiente, esse habitat que nós temos hoje, irão passar. As suas palavras jamais passarão, mas esse habitat irão passar. Aí ele diz, Pedro vai dizer que esta terra está reservada para ser purificada pelo fogo. No grande julgamento a gente viu que nem tinha terra, nem tinha céu. Deus agora está criando um novo céu e a nova terra. É o estado eterno. Para a morada de quem? Dos santos. A morte vai estar nesse novo céu e nova terra? Não. Porque ela já foi lançada onde? No lago de fogo. Junto com o Hades, onde estão os ímpios. Aí diz assim, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu endereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com o seu Deus. Olha o versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Não vai ter mais morte. A morte agora está onde? Está lançada no lago de fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não haverá mais morte. Né? Olha só, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, ô glória, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Glórias a Jesus. Então isso aqui é o estado eterno dos santos. É preciso que nós precisamos, diante de toda luta, de todo sofrimento, de toda batalha, de toda perseguição, seja lá o que for que estivermos passando, continuar firmes em Cristo. Salvos em Cristo, aguardando este momento. Porque os ímpios não estarão aqui. Os que morreram sem Cristo, os incrédulos, aqueles que não aceitam a Cristo como Salvador, não vão estar aqui.
não vão estar aqui. Então, esse estado eterno, que durará para sempre, né? No novo céu, na nova terra, onde toda mancha, todo pecado, tudo será tirado para sempre. Apocalipse 21:15, olha o que o texto diz. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. João vê a cidade, a glória da cidade. Ele vê a glória da cidade. E diz que a cidade tem 12 portas, com os 12 nomes, né? De quê? Das tribos de Israel. E o fundamento dessas portas, nestes fundamentos, está o quê? Os 12 nomes dos seus apóstolos. Qual é a mensagem que o texto passa para nós? Que agora, nesse momento, nem é mais igreja, nem é mais Israel. Esse é a união de todos os povos. São os salvos na eternidade. São os filhos de Deus glorificados para sempre na eternidade com Cristo. E a gente precisamos, cada dia mais. Pastor Ronaldo, eu estou vendo que tem muitas perguntas aí. O senhor está recebendo? Estou vendo. Fica à vontade, professor. Alguém está perguntando aqui. Esta cidade que João viu descer do céu, podemos interpretar o texto literalmente e entender que realmente a cidade descerá pronta? Sim. Sim. Quem está perguntando é Josinaldo. Acho que é meu irmão. Josinaldo Mendes. Josinaldo Mendes. Irmão de carne. É irmão de carne e irmão em Cristo. Mora lá em Goianinha. Sim, meu irmão. Olha aí. Essa cidade é literal. O texto de Apocalipse, apesar do Apocalipse ter uma linguagem alegórica, né? Muitos dos textos, por exemplo, a besta com 10 cabeças, não sei quantos diademas. O Apocalipse também tem uma linguagem pictórica ou uma linguagem figurada, mas muitos dos seus textos são realmente literais. E esta cidade aqui, ela é literal, por quê? Porque desde a antiga aliança, que os santos, como Abraão e os demais patriarcas, apesar de receberem as promessas de herdarem um reino aqui na terra, os textos que nós lemos em Hebreus diz que eles olhavam para a cidade, ou seja, eles esperavam uma cidade futura. E essa cidade vai descer sim, é uma cidade literal, será um novo céu, será uma nova terra, será uma só grei, é um estado maravilhoso de existência eterna, conforme está na palavra de Deus. Tá certo? Então, é literal. Essa cidade é literal. Ela existe. João dá os detalhes. João diz que viu praça nela. João, inclusive, diz o material que ele encontrou nessa cidade. Berilo, ouro, torpázio, turquesa. Ou seja, tem todas, né? O capítulo 22 de 21 e depois o 22 dá toda a figura dessa cidade. Pastor, eu vi que tem outras perguntas aí. Do seu lado aí tem perguntas que são feitas que eu não consigo enxergar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui outro. A Marredilene botou, tem pessoas que já estão suportando essa crise, pandemia aqui, que aproveitamos esse tempo de reclusão social e nos agarrar com a verdade em Jesus Cristo. Exatamente. Exatamente. Eu disse outro dia, eu estava pregando na igreja, né, e preguei sobre o texto de Joel, capítulo 2, quando Deus disse para Joel dizer que, anunciar dentro de Israel, que as pessoas se congregassem, se reunissem, fizessem um dia de proibição, de jejum, de oração, que desde as crianças que mamavam até os anciãos deveriam agora buscar a Deus. E eu disse que esta pandemia, né, que é um momento de muita tribulação, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, é também um tempo de alerta para a igreja, e quando nós devemos despertar. Nós devemos agora cada vez mais buscar a Deus, se fortalecer em Cristo. Não é fácil esse tempo que a gente está passando. E outra coisa, eu disse nas outras lives, né, que são sinais da vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Não é sinal da grande tribulação, como a gente estudou nas outras lives, mas é sinal da vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Tá certo? E a gente precisa entender isso. Pastor, outra Mas alguma coisa, pergunta? O pessoal está entendendo tudo?
Eu acho que o pessoal está entendendo. Hoje o pessoal está mais concentrado que não fizeram muita pergunta, não, viu? Nas outras lives foram bastante Ou tá perguntas. muito complicado. Eu agora fiquei preocupado. Não, eu estou Ou o entendendo, assunto, eu estou ou o entendendo, mas assunto eu tenho, foi explicado, ou o assunto foi explicado de maneira muito complexa. não, mas tenho certeza que as pessoas estão entendendo, tenho certeza. Olha aí, olha o joinha aparecendo aí. Joinha, né? Graças a É, Deus, né? Graças a Deus. Olha, gente, e outra coisa, depois é importante que vocês peguem esse mapa mental, porque todos os textos que eu citei aqui e muitos textos que eu não citei estão aqui. Então, no futuro, vocês podem, né, em casa, revisar tudo isto, ler novamente todos os textos, porque o mapa ele está justamente informando isso daí de maneira bem clara para vocês. olha aqui o irmão Estênio está falando para o senhor. Só temos que agradecer esse repasse de conhecimento para nós. Rapaz, deixa eu fazer uma nota aqui. Muito obrigado, irmão Estênio. É uma alegria. Pastor Ronaldo, eu acabei de ver aqui uma mensagem de um grande amigo meu, que faz muito tempo que a gente não se vê, Mailton Targino. Meu irmão, Olha aí. saudade de você, viu? Deus te abençoe. Mailton Targino é um amigo que morava aqui em Marcação, hoje mora, eu esqueço o nome da cidade que ele mora. Eu não sei se Ele é, é buta... em ele é butaqui. Uiraúna ou é Araruna. É uma dessas cidades aqui da Paraíba, Se né? for E faz Iraúna, um é tempo longe, viu? um homem de bem, um amigo, um amigo. Deus te abençoe, meu irmão. É um prazer tê-lo aqui, viu? A outra pessoa, a JN Arte, está dizendo que o senhor tratou o tema no curso teológico. É a jovem Josi. Josi é uma teóloga, meu amigo, de mão cheia, viu? Eu não falei nada Então, gente, para. Professor, senhor, rapaz, ufa, pensei que fosse minha. Esqueça de mim, não. Kiko, isso é uma figura. Meu jovem, rapaz, esse menino, Adilson, a gente estudou junto, fizemos faculdade junto de rede, parte de TI. A gente pegou uma amizade muito boa. É um amigo em Cristo, um irmão em Cristo, um crente fiel a Jesus. Deus te abençoe, meu amigo Edilson, carinhosamente chamado por nós de Kiko. Araruna Júnior. Que Deus continue te abençoando. Deus continue te abençoando, meu irmão Mailton. Uma alegria, viu? Qualquer dia desse vamos marcar para nos encontrar novamente, em nome de Jesus. Então, queridos, com este assunto, nós terminamos o estudo da escatologia bíblica dentro, e mais uma vez, dentro da visão teológica da Assembleia de Deus. Nós somos pré-milenistas, dispensacionalistas e também somos pré-tribulacionistas. Logicamente, existem outras correntes, existem outras visões, tá certo? E eu trouxe algumas explicações, ainda de forma superficial, dessas outras visões, trazendo pouca informação, mas mostrando como eles enxergam. No entanto, eu estou ensinando, pregando aquilo que eu creio, pelas Escrituras Sagradas. Estudo as outras visões, respeito as outras visões, pesquiso, estudo, mas quando eu vou para a palavra de Deus, a que mais se coaduna naquilo que eu acredito, naquilo que eu interpreto, e dos escritores que eu estudo, é a abundância de textos que temos a respeito disso. Nós estudamos a escatologia a partir disso. Tá certo? olha Um aí, outro assunto olha, aqui. olha que a irmã Josi está perguntando para o senhor aí, olha. Qual será o próximo tema, irmã Josi? Olha, eu estou servindo ao pastor de matinadas, ao pastor Ronaldo Inácio. Quem vai Não, dizer qual é o próximo tema é ele, viu? E Melisângela eu tô, Gomes, Deus te abençoe também, viu? eu tô pensando aqui, e para não deixar, assim, para não falar assim logo sem comunicar o senhor, eu tô esperando terminar a live para conversar Pois com o senhor não, sobre dois temas. pois Aí eu não. disse, não, eu vou esperar terminar a live e vou conversar com o pastor, e se ele concordar, Pronto. então, irmã Josi, né?
nós vamos botar nas redes sociais. Deixa eu conversar com ele primeiro, né? Porque eu não sei o tempo dele, Pronto. se está disponível, mas tenho certeza que vai ser bem, como tem sido esse curso, eu posso dizer assim, vai ser abençoador, não só para mim, mas para todos, em nome de Jesus. Exatamente. Em nome de Cristo. E, pastor Ronaldo, não propositalmente, mas assim, eu depois percebi que, dentro do estudo da escatologia, eu não tratei do assunto do estado, que é chamado na nossa teologia de estado intermediário, que é entre a morte e a ressurreição. Muitos crentes têm dúvida a respeito disso, né? Muitos crentes, eles não sabem. Uns acreditam que aqueles que dormiram em Cristo estão dormindo mesmo, estão morrendo, perderam a Hum, consciência, estão inativos. O que aconteceu com podemos seus fazer, corpos, o que aconteceu com seu podemos, espírito. Assim, esse seria o primeiro assunto destas lives, né? Eu acabei não tratando do assunto, porque também é um assunto curto, ele é um assunto curto, mas, de repente, eu posso até gravar um vídeo depois, soltar lá no meu canal. Eu gostaria também de pedir a vocês, pessoal, que estão aqui, que se inscrevessem lá no meu canal de YouTube, desse uma força lá, né? Todos os dias eu estou postando vídeo do pastor Arquimedes, que ele traz uma reflexão na palavra de Deus para a gente. E isso é verdade, Jus. Isso é verdade. é, Quero mandar um abraço também bem rapidinho, pastor, aqui, para eu não esquecer, a irmã Valquíria. Deus abençoe, irmã Valquíria. Pois não, pastor. E assim, pedir às pessoas que lá tem comentários das lições da Escola Bíblica Dominical, que eu tenho comentado a escola bíblica, né? Todo domingo, com essa quarentena, os cultos têm sido online. Como eu sou professor da classe dos obreiros, sou o terceiro superintendente da escola, então eu e o pastor Reinaldo e o pastor Walter temos comentando essa lição, e está lá no canal do YouTube. Então, assim, quero pedir a vocês que estão participando, que podem, O inclusive, seu canal, sugerir temas. o seu canal é Senhor, Júnior Mendes, né? EV. Júnior Mendes. Júnior Mendes, não é isso? EV. Júnior Mendes. EV? Júnior Mendes. Tá bom. Né? E assim, eu tenho disponibilidade lá material, e de repente, inclusive essas lives, né? Para quem não acompanhou desde o começo, todas as lives estão lá disponíveis, inclusive essa, né, pastor? Quando terminar, Isso, eu tenho certeza que o isso, senhor vai baixar ela e a gente vai com colocar lá certeza. no canal, porque alguém, de repente, querer ver o assunto de maneira completa, essa é a terceira live que a gente faz. E na verdade é a sexta live, porque cada live é dividida em duas, né? Que não dá tempo, devido à Isso. extensão Não dá, não. do assunto. Para falar a verdade, são 3 lives, mas com 6. Exatamente. Cada Exatamente. aula é 2 aulas. É duas aulas. Tá, Não tá é? aqui embaixo, olha. Seu canal, do canal do pastor EV. Júnior Mendes. Acesse lá, Pronto, muito que vai dar, obrigado. que é uma Se benção mesmo que eu inscreva, tenho né? acompanhado. Se inscreva, compartilhe, ajuda a divulgar o canal, porque aí mais pessoas podem ter acesso a essa mensagem. Eu acho que é importante a gente divulgar a palavra de Deus. Importante, principalmente nesse tempo que o povo está tendo tempo, né? Ninguém Ô, agora pastor, pode reclamar que não tem tempo. me diga uma coisa. Pois não. Nesse, nesse, nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu acho que muita gente tem interpretado a Bíblia de errada, você não acha? Pastor, existe, na verdade, existe uma deficiência, principalmente no nosso meio. Eu sempre digo isso, e assim, logicamente agradecido a Deus, porque as coisas têm mudado com o passar do tempo. Mas existe uma deficiência no nosso meio de uma pesquisa séria. Alguns não se detêm a estudar a palavra de Deus, né? E isso, de certa maneira, isso tem mudado muito, isso tem mudado muito, mas ainda existe uma deficiência na vida de muitos crentes. Você observa, eu não sei se o senhor tomou conhecimento aí, mas vou citar aqui um fato. No final dessa semana, surgiu aí uma revelação absurda, mentirosa, né, a respeito de que as pessoas deveriam procurar na Bíblia um pedaço de cabelo deixado por um anjo, e esse cabelo deveria ser colocado num copo d'água,
e as pessoas que tomassem desta água estariam curadas ou imunes ao Covid-19. E, lamentavelmente, alguns cristãos, sabe, deram crédito a isso, se importaram com isso. Gente que ficou achando que isso é verdade. Isso é falta de quê? Isso é falta de buscar, né, de conhecer a palavra de Deus. Crentes que frequentam escola dominical, crentes que frequentam culto de doutrina dos pastores, onde os pastores se preocupam em ensinar a palavra de Deus. E eu sei que o senhor é um desses pastores. Graças a Deus, o meu pastor aqui, Arquimedes, os cultos de doutrina são verdadeiras aulas, ministrações poderosas da palavra de Deus. E escola dominical, igreja que prioriza a escola dominical, esses crentes continuam, eles se tornam crentes sólidos na palavra. Infelizmente, alguns crentes gostam de movimento, eles estão muito afeitos à profecia, à revelação, né? a sonhos, a visões. E eu não estou dizendo que isso não faz parte do nosso cenário. Sim, que isso não faz parte da nossa teologia. Sim, faz parte. Somos crentes pentecostais, acreditamos na atualidade dos dons espirituais, na manifestação dos dons espirituais, mas é preciso também buscar o conhecimento. Olha o que Jesus diz aos fariseus: vocês erram porque não conhecem, né? Não sabem das escrituras nem do poder de Deus. Então tem gente que não busca as escrituras, só busca o poder. Só que o poder sem as escrituras torna a pessoa fanática, ou faz a pessoa um crente menino. O que Paulo diz lá em Efésios: levado por toda sorte de vento de doutrina. Gente que se perturbou porque alguém mentindo, eu preciso dizer isso aqui, alguém mentindo, disse que recebeu uma revelação de Deus, que agora no dia 8 de maio, vai ter 3 dias de escuridão, que Jesus vai libertar os demônios do abismo, que as pessoas deveriam pegar óleo ungido, olha mesmo, óleo da unção, e passar na casa para proteger. E teve crente que se perturbou com isto. Isto revela uma deficiência muito grande da igreja, gente. Esta é a realidade. Eu duvido que cristãos que buscam estudar a palavra de Deus, que se detêm, eu duvido que eles creram num negócio desse, nem se perturbaram com isso. Mas outros desmaiaram porque não acharam o cabelo. Alguém ligou para mim, eu disse: meu amigo, minha amiga, a coisa mais fácil de se achar é cabelo em Bíblia, é só ler a Bíblia. Ali você acha cabelo em Bíblia, dentro de copo, dentro de comida. Não, cabelo cai. Aí, meu Deus do céu. Agora isso revela essa deficiência. Então essa geração, sim, pastor Ronaldo, lamentavelmente essa geração precisa despertar mais para o estudo. Essa geração precisa despertar mais para o conhecimento. E aqui eu vou fazer uma colocação. Claro que eu não estou reclamando de maneira nenhuma. Eu aprendi com um grande mestre e amigo meu, pastor Walter Mello, que eu devo ensinar e pregar com a mesma alegria para 3 crentes, 2 crentes, como se estivesse pegando para 200, para 2.000. Porque isso é justiça, porque Deus nos deu para entregar a mensagem, a palavra, ensinar. Mas veja, uma live, dentro desse conteúdo, o senhor percebe que são poucas pessoas que se interessam pela temática. Isso, né? É verdade, é verdade. Se fosse uma live, e eu não, olha gente, mais uma vez, e eu não estou aqui criticando quem vai fazer uma live de revelação, quem vai fazer uma live de profecia, mas se fosse, o senhor ia ver que o número de pessoas eram mais. Gente, vem para a live hoje, que é a live do dia da vitória. Pastor vai pregar. Estava assim, é sério, e eu quero que vocês me entendam. Eu não estou aqui reclamando, nem fazendo uma lamentação. Eu estou apenas fazendo uma constatação. Mas é verdade, o que tem de crente, pastor, recebendo profecias pela internet, por telefone, por live, não é brincadeira. Ainda estão cobrando. Ainda estão cobrando. Isso mostra um desconhecimento entristecedor. Mas eu louvo a Deus pelas... Para fazer uma oração de 10 minutos, estão cobrando R$100. Não vou citar o nome da pessoa, mas é R$100. Meu pastor, isso é mercenarismo. Isso é desvio. Né? Isso é rebelião. Deus vai punir essas pessoas. Não tem como, isso não está na Bíblia, rapaz. Sabe? E aí, pastor, lamentavelmente tem pessoas que caem nessa cilada, certo? E se embriagam com isso. Então,
mas eu quero agradecer a Deus pela vida daqueles que estão aqui, que estão se interessando, aqueles que participaram dessa live, participaram de outras lives, tá certo? A respeito do assunto. E eu espero que vocês continuem, né? Que aquilo que não foi possível nós alcançarmos com a nossa administração, vocês alcancem, buscando cada vez mais o aprendizado, lendo, estudando, e Deus ajudando a cada um de nós. Esta é a realidade. Tá certo? Esta é a realidade. Pessoal, é o seguinte, quando eu terminar a live com o pastor, eu vou entrar em contato com ele, nós vamos combinar a questão, se ele estiver disposto, vamos conversar sobre outros temas para a gente continuar. Tem pessoas, pastor, que já falou comigo dizendo, o pastor Ronaldo, quando acabar essa pandemia, as pessoas puderem voltar para os templos, vocês vão parar com as lives? A minha intenção é não. A verdade é essa. Porque eu fiz um propósito com Deus e eu tenho visto pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas através das lives. E um estudo desse, 3 quinta-feira que nós estamos fazendo esse estudo. Então, tenho certeza que Deus ele tem usado nas quinta-feiras o Senhor. Eu tenho certeza que Deus ele está abrindo o conhecimento de muita gente através desse estudo. E se Deus nos orientar, pastor, nós fazemos outro estudo, né? Para as pessoas que não têm, viu? Porque tem pessoas que têm vontade de ir para fazer um curso teológico, alguma coisa, e não tem condição ou não tem tempo. Na pandemia, está todo mundo em casa, mas quando voltar a trabalhar, não tem. Mas, se for da vontade de Deus, nós continuaremos fazendo, sim, essas lives, em nome de Jesus. Pastor, eu quero agradecer ao senhor. Só um minutinho. O irmão Paulo Estênio sugeriu que eu cantasse um hino, mas, na verdade, o cantor é ele. Eu até quero sugerir ao senhor, pastor Ronaldo, é ele, viu? Eu quero até sugerir ao senhor, pastor Ronaldo, se de repente uma dessas lives que o senhor faz, querendo colocá-lo para louvar ao Senhor, canta muito bem. Sim, viu? Eu recomendo. Sem dúvida. Eu recomendo. Não, sim. Eu recomendo. Pronto, eu acho que ele está no meu Instagram, o irmão Estênio, ele pode entrar em contato com a gente e a gente vai marcar com ele, sim. Com certeza. Uma indicação do senhor, assina embaixo, mano. Graças a Deus. Olha, eu quero agradecer ao senhor, mais uma vez, o senhor está trazendo esse conhecimento. Eu sei que o senhor, assim, nessa pandemia, o senhor está trabalhando em casa, eu sei que é muita coisa, mas o senhor está aí sempre disposto a ajudar, principalmente no meu ministério. Quando eu sempre passo um alô, Pastor Júnior, meu amigo, me ajude nisso, me tire essa dúvida, e a gente vai conversando, e o senhor sempre disponível. Eu agradeço a Deus essa sua humildade, agradeço a Deus esse seu jeito de servir. É como o senhor mesmo falou uma vez para mim, a gente ficou um pouco distante, mas aprove a Deus que nos fez a gente se aproximar novamente. E eu tenho certeza que foi num bom tempo. E eu agradeço ao senhor por isso, não só ao senhor, a sua família também. E dizer que o senhor mora no meu coração e não paga aluguel, tá vendo? Que coisa boa. Estou às ordens, meu amigo, viu? É um prazer, é uma honra cooperar com o irmão. E o senhor sabe que o senhor, dentro das minhas limitações, o senhor pode contar com a gente, contar comigo, viu? Dentro das minhas limitações, estamos aqui para servir. E agradecer a todos que participaram dessas lives e, mais uma vez, esperar que Deus continue abençoando a vida de vocês e que esses estudos, né, esses assuntos continuem vivos, né, com muita efervescência no coração de vocês, para continuarem servindo a Deus com muita alegria e buscando, como disse o apóstolo Pedro no final da sua segunda epístola, né, 3:18, buscando crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, graça e conhecimento. Junta os dois e dá a primeira. Ronaldo, Deus te abençoe. Foi uma alegria. Eu que agradeço. Deus abençoe. Quando terminar, já estou mandando agora mesmo no seu WhatsApp o mapa mental. Quem quiser solicitar o senhor, pode distribuir. Quem quiser pedir a mim, eu fui para a gente mesmo.
para Amém. auxiliar. Tá bom, querido? Amém. Deus abençoe, meu Uma amigo. alegria. Deus abençoe o Um senhor, viu? abraço. Deus abençoe. Outra. Irmão Estênio, o senhor entra em contato comigo, me passa seu zap. E nós vamos marcar, assim, uma live 15 minutos. Vamos ter uns 15 minutos antes da palavra. E o senhor canta para Jesus. Nós estamos aqui para fazer o reino crescer. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos em uma live com o pastor Marcos Gonçalves, de Abreu e Lima. Então, amanhã às 21 horas, estamos também com esse pastor abençoador que trará uma palavra para nós. Amém, irmãos? Então, fique na paz de Deus, que Deus possa dar uma noite de sono reparador a todos e continue tendo uma semana de paz em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Lembrando, vou conversar com o professor Júnior e vamos marcar, se Deus quiser, se Deus permitir, outras aulas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.